Olá, queridos irmãos, essa é a pastoral diária da Igreja Presbiteriana da Penha, uma palavra de Deus ao seu coração. Nesse dia, quero ler contigo o texto que nós encontramos no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 8, a partir do versículo 22. Diz assim: Aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: Passemos para a outra margem do lago, e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: Onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: Quem é este que até aos ventos e às ondas repreende e lhe obedecem? Onde está a vossa fé? Onde está a sua fé? Essa é uma pergunta que faz todo sentido para os nossos dias. Quando nós olhamos para o nosso cenário mundial, nós percebemos que o medo, a angústia, a dúvida tem tomado conta do nosso coração. Mas aonde está a sua fé? Esse texto nos lembra um episódio quando Jesus está junto com os seus discípulos e eles estão no mar da Galileia, quando eles são acometidos por uma grande tempestade. Duas coisas nos chamam a atenção aqui: o comportamento dos discípulos de Jesus e o comportamento do próprio Cristo. Os discípulos, pescadores que conheciam muito bem aquela região, conheciam muito bem aquele mar, estavam desesperados. Eles achavam que eles iriam morrer. Eles estavam de cabelos em pé. Do outro lado, o oposto, nós vemos o nosso Senhor Jesus deitado, dormindo, quando parece que o mundo está acabando. Pergunta de novo: aonde está a sua fé? Aonde estava a fé dos discípulos? Jesus então acorda e ele repreende o vento e o mar e veio a bonança. Ele fez isso, queridos, porque ele tem autoridade sobre o mar e ele tem autoridade sobre os ventos. Quando Jesus fala, tudo obedece. Os discípulos começaram a se perguntar: quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedece? Nós estamos vivendo num cenário bastante parecidos com eles. Mas, pastor, eu não estou no meio de um mar e dentro de um barco. Não, é verdade, mas nós estamos vivendo uma crise mundial. O Covid faz com que os nossos cabelos fiquem de pé. Nós temos medo de perder entes queridos, de perder membros importantes da nossa igreja, pessoas que nós amamos. Nós temos medo quando nós olhamos para os nossos empregos. Será que eu irei receber mês que vem? Será que eu estarei empregado quando tudo isso acabar? Como eu levarei o sustento para minha casa? Deus, o Senhor não se importa com que nós morramos nessa situação? Parece que o Senhor está até dormindo. Como nós fazemos para acordar o nosso Deus? Quero te lembrar duas coisas, queridos. Esse texto fala diretamente às nossas vidas, porque no meio da tempestade, Jesus estava com eles no barco. O nosso Senhor estava presente com eles. O nosso Deus é o Deus Emanuel, o Deus conosco. Em meio a tantas adversidades das nossas vidas, em meio a tanta crise, medo, o nosso Deus está conosco. O nosso Deus não nos abandonou à nossa sorte. O nosso Deus é presente nas nossas vidas. E quando nós entendemos isso, o cenário no qual nós estamos vivendo pode ser o pior possível, mas mesmo assim o nosso coração estará em paz, porque o nosso Deus é conosco. Me lembro daquele episódio quando aqueles três jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, estavam na fornalha. E aí Nabucodonosor olha para dentro daquela fornalha e vê que aqueles três jovens não haviam morrido, sequer haviam se queimado. Havia um quarto homem ali. O nosso Deus é o Deus conosco. Nosso Deus é aquele em que nós podemos confiar. Em segundo lugar, esse texto nos lembra que o nosso Deus tem autoridade sobre todas as coisas. Aqui nós lemos que o nosso Deus tem autoridade sobre as águas e sobre o vento. Mas isso não acaba por aqui. O nosso Deus
tem autoridade sobre todas as coisas, afinal, Ele é o Criador de todas elas. Nós não sabemos o porquê estamos vivendo isso, mas o que nós precisamos entender é que o nosso Deus tem autoridade sobre ela e que quando Ele quiser, isso vai acabar. Que possamos nesses dias confiar no nosso Senhor e descansar na sua autoridade. Que Jesus abençoe a sua semana.